Pai, ouvir a palavra nesta manhã. Amém? Então vamos receber meu filho na fé, meu servo do Senhor, com muito carinho, nosso irmão e querido, amado Denis. Aleluia! Glória a Deus! Estará trazendo a palavra e hoje à noite é a pastora que estará trazendo a palavra para você, no nome de Jesus. E tem muita coisa para Deus falar e vai falar, amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe, filho. Em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor seja sobre ti nesta manhã, qual o Senhor sabe, e Ele tem a palavra, e Ele pode, em nome de Jesus, todas as coisas, que o Espírito do Senhor te use, conforme homem nenhum possa fazer nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco, amém? Prazer estar aqui com os irmãos. Deus preparou este momento. Como a pastora disse, eu estou aqui porque Jesus mandou. E quando Jesus manda, a gente não pode desobedecer, irmãos. Jesus que tem definido a minha agenda, às vezes eu tenho marcado as coisas e não dá certo, e quando eu não marco, dá. Aí eu parei, pastor Conceição, eu falei assim, Jesus, só que decide esse negócio. Eu falo com os meninos, você vai poder estar aqui no domingo? Pessoal, se Jesus deixar, eu vou. Se Jesus não deixar, eu vou estar trabalhando. Eu já tive experiência de estar trabalhando em dia que eu estava aqui na igreja, que eu tinha prometido estar aqui na igreja, e também experiência de estar na igreja em dia que eu deveria estar trabalhando, né? No primeiro elo dessa campanha mesmo, na quarta-feira, que foi lá no início de janeiro, eu tinha colocado que eu não poderia estar. Aí choveu, parou o trem e eu vim. E hoje eu também não poderia estar. Mas Jesus mudou tudo de novo. Então, glória a Deus, Deus tem um propósito para nossas vidas. Amém? Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 9, versículo 26 em diante. Glória a Deus. Aleluia. O altar da salvação, o altar do novo começo, da nova vida, da transformação de Deus para todo aquele que crê. Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, chegando ao finalzinho, Hebreus 9, 26 até o 28, não sei se vai ser projetado aqui. Vamos ler a palavra do Senhor que assim nos diz. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam pela salvação. Aparecerá pela segunda vez, sem pecado, aos que esperam pela salvação. Senhor, meu Deus, a sua palavra foi lida, que o Senhor possa revelar através, meu Deus, do teu Espírito Santo, tomando, meu Deus, os meus lábios e a minha vida, e que as pessoas que estão aqui possam ser edificadas pela palavra, pelo Evangelho do Senhor, que haja, Senhor, frutos para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, podem se assentar. O altar da salvação. A salvação existe desde o princípio. Deus criou o homem para ser um ser semelhante a ele, a sua imagem e sua semelhança, não havendo morte, não havendo sofrimento, não havendo perdição. Deus criou tudo de uma maneira perfeita para que toda a raça humana vivesse sem dores, sem lutas, sem dificuldades. Deus criou o homem para ser um ser eterno, estar juntamente com ele por toda a eternidade. Esse era o princípio de Deus, esse era o propósito de Deus, mas Deus também deu ao homem a oportunidade de decidir se queria ser como ele ou se queria ser diferente. Tanto que quando Deus aparece a Adão e dá uma ordem para ele, que ele repete para Eva: nós podemos comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore que está no meio do conhecimento do bem e do mal, porque se nós comermos dessa árvore, nós vamos morrer.
Se nós comermos dessa árvore, se nós desobedecermos uma voz de Deus, o castigo virá. Se nós não cumprirmos aquilo que Deus definiu desde a eternidade, nós vamos sofrer as consequências das nossas decisões. Então eles estavam lá no jardim, estavam lá junto com Deus, todos os dias. Deus preparou tudo, deixou todas as árvores, não havia fome, não havia doença, não havia dor, não havia infelicidade, não havia egoísmo. Deus fez o mundo perfeito para que o homem pudesse suprir, para que o homem pudesse viver com a alegria e ter a satisfação de que Deus estava cuidando dele o tempo inteiro. Quando estavam ali as árvores, Adão cuidava das árvores, mas o fruto quem dava era Deus, como dá até hoje. Ninguém consegue de sua própria mão fazer uma árvore e fazer o fruto para comer. Não consegue. Tudo provém de Deus. Mesmo com as consequências do pecado, Deus continua suprindo pela sua bondade e misericórdia. Mas o homem então vivia aquele ambiente celestial, aquele ambiente de paz e de alegria. Só que o diabo veio tentar o homem. Veio tentar para saber se ele realmente gostaria de permanecer nessa vida perfeita que Deus havia criado. E a palavra que o diabo disse era: por que você não come dessa árvore? E a resposta que Eva deu foi: se eu comer, eu vou morrer. É a consequência. E a serpente falou: não vai. Com essa palavra a serpente disse: Deus não está falando a verdade. Deus não vai matar você. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é misericordioso. Você tem certeza que Deus seria capaz de te matar? Ele não é bom? Por que ele vai te matar? Então ela come do fruto. O ato de comer do fruto não foi o pecado. O pecado é desobedecer uma ordem de Deus e duvidar do que Deus é capaz de fazer. Duvidar do juízo de Deus. Duvidar que Deus seria capaz de trazer consequências severas devido ao seu pecado. Todo mundo pensa até nos dias de hoje: o inferno não existe, a perdição não existe, Deus é bom, Deus é amor e vai dar um jeito de salvar todo mundo no final. Não vai. Romanos capítulo 11, versículo 20. Considerai a bondade e a severidade de Deus. Para contigo a bondade, se você permanecer, mas para com os que caíram, a severidade. Deus é bom, Deus é amor, Deus é salvação, mas Deus é justo, Deus é poderoso, Deus cumpre as suas palavras, Deus traz salvação, mas existe a perdição, Deus traz a vida eterna, mas existe o inferno e a morte eterna, Deus dá a paz, mas também existe a condenação. Mas tem gente que não acredita, assim como Eva e Adão não acreditaram. Acharam que Deus não seria capaz de cumprir uma sentença, que Deus não seria capaz de Deus voltasse atrás e falar: tudo bem, mas não faz mais não. Deus não é assim. E o pecado entrou e trouxe separação entre o homem e Deus. Como está escrito em Isaías capítulo 59, 2, que é os nossos pecados que nos separam de Deus, os nossos pecados é que nos afastam da presença de Deus. E o que seria capaz de resolver um problema desse? Quando Israel sai do Egito, cheio dos pecados, dos maus costumes, Deus define que eles deveriam entregar as suas ofertas e os seus sacrifícios pelo perdão dos pecados. E Deus falou: já que tem pecado, vai ter que haver derramamento de sangue para suprir o pecado. Uma vez que Adão pagou com a própria morte pelo pecado dele, como o homem já era um ser mortal, deveria haver uma morte de um inocente para o perdão do pecado. Então Deus definiu que haveria o sacrifício pelo pecado da culpa, quando você peca inconscientemente, pelo pecado quando você peca conscientemente, e pela a oferta pacífica quando você está satisfeito e agradecido a Deus pelo perdão dos seus pecados. Então o homem deveria fazer o altar, o homem deveria colocar a lenha, o homem deveria matar o animal, o homem deveria fazer o sacrifício, deveria aspergir o sangue para alcançar o seu perdão. E assim Deus definiu:
Todos os dias, todos os anos haveria o sacrifício anual. O sacerdote estava lá pronto, instruído por Deus, para poder oferecer o sacrifício pelo pecado. O pecado estava lá, então o homem deveria sofrer as consequências e para alcançar o perdão de Deus, ele deveria fazer o sacrifício. Eu acredito que se Deus fizesse uma proposta hoje para cada um de nós, para alcançar a salvação você deve fazer um sacrifício. Todo mundo faria. Todo mundo faria. Tanto que eles fizeram. Eu preciso alcançar o perdão de Deus. Então eu tenho que fazer um sacrifício. E qual que é o sacrifício? Você tem que fazer um altar. Você tem que preparar a lenha. Tem que matar o animal. Aspergir o sangue. Queimar. Espalhar o sangue. E alcançar o perdão de Deus. Se Deus fizesse esse propósito para nós, muitas pessoas estariam fazendo, porque a religiosidade, ela é muito atrativa até nos dias de hoje. Porque diz assim, se você quer se aproximar de Deus e agradar a Deus, você tem que fazer isso. Você tem que fazer esse sacrifício. Você tem que seguir esse ritual. E isso é muito agradável, só que isso, Renata, não traz mudança interna. Entende, pastora Piedade? Eu estou fazendo alguma coisa por uma obrigação, por uma determinação, mas isso não traz mudança para mim. Eu posso fazer. Para poder alcançar eu tenho que colocar essa Bíblia, eu tenho que trazer alimentos, eu tenho que estar nessa igreja aqui pregando de joelho, andando para lá e para cá, porque Deus vai se agradar. Deus pode até se agradar, mas dentro do meu coração não há transformação. O perdão vem, pastora Conceição, mas a transformação não existe. O arrependimento não existe, porque eu peco e fico com um medo de Deus, e fico com um remorso por ter desobedecido a Deus. E esse remorso me faz fazer algo que eu não quero, mas para tentar agradar a Deus eu faço por uma obrigação. Mas isso não traz dentro de mim uma transformação verdadeira. Eu continuo sendo a mesma pessoa, eu continuo sendo tomando as mesmas decisões e as mesmas atitudes, porque eu sei que se eu errar de novo, é só eu fazer outro sacrifício. Porque eu sei que se eu pecar de novo no mesmo pecado, irmã Geralda, é só eu repetir o mesmo ato, que está tudo resolvido. E aí fica sendo essa vida que não há transformação, mas há perdão. De que adianta? É como se o marido traísse a esposa e levasse um buquê de flores todo dia para pedir perdão para ela. Existe uma história de uma lenda de uns índios americanos que eles contaram a respeito dessa questão de não haver arrependimento e não haver transformação. Eles se consideram que quando você faz alguma coisa de errada contra Deus, é como se você tivesse um triângulo no seu coração. E toda vez que você errasse, aquele triângulo gira. E quando ele gira, as pontas do triângulo machucam. E aí você sente a dor. E aí você pensa, oh meu Deus, eu errei contra o Senhor, eu vou oferecer o sacrifício pelo perdão. E aí Deus perdoa, mas não há transformação. E aí você erra de novo, e aquele triângulo gira de novo. Só que vai girando perdão, girando sacrifício, perdão, girando sacrifício, perdão, até que vai acontecer um dia, irmão Everson, que aquele triângulo não tem mais ponta. E aí ele gira, e você não sente mais nada. Ele gira, e você pensa assim, não vou fazer mais sacrifício. Não aconteceu nada de errado comigo. Se Deus perdoou, não perdoou, eu não quero nem saber. Se Deus vai me salvar ou não vai salvar, eu não quero nem saber. Assim como tem muita gente que está perdida e desenganada nesse mundo, pensando assim, para que eu vou procurar Deus? Para que eu vou procurar Jesus? A minha vida não vai mudar em nada. Estão acostumados com o pecado, estão acostumados com as consequências do pecado e nem se arrependem mais. Não havia arrependimento. Era uma coisa mecânica. Levantava na congregação. Quem pecou? Eu, tanto de gente. Traz o sacrifício. Fazia o sacrifício. E no ano seguinte, de novo. E no ano seguinte, mais uma vez. Mecânico. O arrependimento talvez vinha. Quando vinha? Era quando o próprio Deus tocava na mente e no coração do pecador. Não havia um arrependimento e uma transformação do homem para Deus.
Deus é quem vinha até o homem para trazer o arrependimento. Davi pecou, poderia oferecer o sacrifício pelo pecado do homicídio e do adultério que ele cometeu. Só ir lá oferecer, pastora Piedade, e pronto, acabou. Mas não, Deus enviou o profeta para conversar com ele, para explicar para ele se arrepender. Raros os casos no Antigo Testamento de pessoas que se arrependeram. Bastava entregar o sacrifício que já estava resolvido. Mas Deus quer fazer uma mudança. Deus quis transformar esse negócio. Não estava legal. A religiosidade estava muito fácil de ser vivida. Estava muito tranquilo. Tanto que em Mateus capítulo 23, Jesus censura os escribas e fariseus, que todos os anos sacrificavam faziam seus sacrifícios pelos pecados, e Jesus falava assim, ó: à mesa de Moisés estão os escribas e fariseus, mas atentai para o que eles falam, mas não para o que eles fazem. Eles falam que vocês têm que oferecer o seu sacrifício, mas eles fazem os pecados e continuam devorando as casas das viúvas, continuam cometendo os seus pecados, continuam usurpando o altar do Senhor e não se arrependem. São homens de Deus, falam por Deus, mas não vivem por Deus. E aí Jesus veio para trazer uma nova expectativa desse perdão e desse sacrifício. Jesus veio para falar: não é somente você fazer o sacrifício, você tem que mudar de vida. Amai os vossos inimigos, obedecei, orai pelos vossos inimigos, orai por aquele que vos perseguem, fazei o bem àqueles que fazem mal por você. Se alguém te dá um tapa na cara direita, oferece também a esquerda. Se alguém tomar a sua túnica, dá para ele também a capa. Se obrigar você a andar um caminho, anda com ele duas. Não é por sacrifício, é você que tem que ser transformado. A lei de Moisés mandava você fazer olho por olho, dente por dente. Eu digo para vocês, não é assim não. Tem que haver transformação. Não é você entregar um sacrifício que está resolvido. Você tem que transformar a sua vida. A mudança é de dentro para fora. Você tem que se arrepender porque é chegado o reino de Deus. Arrepender porque é chegado uma nova mudança. Arrepender porque é chegada a salvação. É isso que Jesus prometeu. Vou explicar para vocês, irmãos. Uma vez um jovem me perguntou como é que é esse negócio de dar um tapa na cara e oferecer a outra. Aí ele falou, então, se alguém me dá um tapa no rosto, eu falo assim, dá no de cá também? Eu falei assim, não, se você fizer um negócio desse, vai ser quase uma provocação. Mas receber um tapa e oferecer a outra é da seguinte forma: existem palavras, ações que as pessoas cometem contra nós que é pior do que um tapa na cara. Uma palavra que alguém fala, te ofende, te agride, mesmo sem encostar um dedo em você. E aí, o que Jesus quis dizer? Te feriu uma vez? Perdoa e dá uma nova oportunidade para essa pessoa conviver com você. Você está chateado? Você estava certo na discussão? Jesus falou, não importa quem está certo e quem está errado. Você que vai dar o primeiro passo e oferecer a outra oportunidade. E aí você pensa, mas vai bater de novo, não importa. Se bater de novo, você oferece a outra. Se bater de novo, você oferece a outra. Ah, mas isso é viver com uma vida de um bobão. Não é viver bobão, é você viver o amor de Deus. É você viver uma transformação. É você viver diferente. É você fazer diferente. Porque todo mundo lá fora vai falar assim, deu um tapa, dá outro. Te deu um soco, dá outro. Jesus falou, não é assim não. Não é assim não. E se tomar a sua capa? Se tomar a sua túnica? Aquele povo que vem e pega alguma coisa de você, toma alguma coisa sua, toma o seu lugar, fala assim, o que eu vou fazer? Era para mim, era para eu estar lá. Fulano foi lá e arquitetou alguma coisa e tomou meu lugar, Elvésio. Lá no meu serviço, pastor Cláudio, era para eu ser promovido, alguém foi lá, articulou alguma coisa e me tirou. O que você vai fazer? Você que cresceu, glória a Deus, vou te servir. E aquele que fez o mal pensou assim, mas como é que vai me servir?
tapete dele, deu o golpe nele, e mesmo assim ele vai me servir? Vou te servir. E quando mandar andar 1 milha, você anda com ele 2. Eu me lembro quando eu estava na quadrangular do Panorama, um irmão fez uma proposta pra gente. Ele tinha um imóvel na avenida e a igreja era na rua do lado. E ele falou assim: ô pastor, junta os irmãos aí, me ajuda a bater uma laje lá no meu imóvel, que eu vou mudar o imóvel para cima e a igreja fica no cômodo de baixo, na avenida. Olha só que bênção, irmãos. Glória a Deus. Juntamos nós tudo lá, bateu uma laje. Irmãos, imagina meu ânimo. Mas irmãos, quem quer receber vitória de Deus? Amém? Quem quer ajudar a bater uma laje sábado? Jesus, bater laje. Juntamos os jovens todos lá. E o famoso pão com salame com refrigerante, subindo um balde de massa para bater a laje, porque a igreja vai mudar para a avenida, Deus vai fazer algo maravilhoso, vai ser muito bom. E assim que a gente bateu a laje, o irmão saiu da igreja e alugou o ponto para outra pessoa. E aí, irmãos? Passa um tempo, a esposa dele adoece. Aonde que ele foi pedir oração, irmãos? Foi lá na igreja. Alguns irmãos que eram um pouco carrancudo falou pro meu pai: seu pastor, você não vai acertar esse camarada aqui de novo? Ele fez a gente trouxa. Nós fomos lá e batemos laje naquele imóvel dele lá, que agora ele está ganhando dinheiro porque ele alugou para outra pessoa, deixou a gente aqui a ver navios, só que agora ele está precisando, nós vamos orar por ele. Meu pai, usado pelo Espírito Santo, falou: vamos ajudar ele de novo. E se ele pedir para bater a segunda laje, a gente volta lá e bate. Não tem problema. A bênção é para ser entregada, a bênção é para ser dada. Nós estamos aqui para servir. Se ele não cumpriu, isso é ele com Deus. O meu papel com Deus é servir, é perdoar, é amar, é transformar a vida dele através do meu testemunho. E é isso que Jesus veio, oferecer vida eterna através da transformação. Não é por sacrifício, não é você fazer alguma coisa automática, vir aqui ao domingo e pedir perdão e ir embora para casa, achar que está tudo resolvido. Não está. Não está. Vim aqui fazer essa campanha dos 12 dias e depois sumir. Não vai resolver. Não adianta. Se não houver transformação da sua vida, se não houver o perdão genuíno de Deus, e você, para Deus, falar: Senhor, eu quero ser transformado, eu quero mudar de vida, é um passo meu para o Senhor, porque Jesus veio e morreu pelos nossos pecados. Jesus veio e fez tudo, porque a partir da morte de Jesus, não sou eu mais que faço, Deus fez tudo. O altar, Deus que fez o Monte Gólgota, que já estava lá. A lenha já estava lá na cruz, é Deus que pôs. E o sacrifício é Jesus. Eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que montar altar, eu não tenho que colocar lenha, eu não tenho que matar animal. Deus já fez tudo por mim. Deus já deu o monte, Deus já deu a cruz, Deus já deu Jesus, e o seu sangue aspergiu para o perdão de todo aquele que nele crê. É para aquele que nele crê. E agora a gente está hoje no tempo, irmão Evécio, como era no Gênesis. Não é por obra, é por crer. Eu tenho que acreditar, irmão Cláudio, pastor Cláudio, que se Jesus falar que se eu não aceitá-lo eu serei condenado, eu vou ser condenado. Assim como Deus falou: se você comer da árvore você vai morrer. Jesus falou: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. É uma verdade. Você não tem que fazer sacrifício, você não tem que trazer algo, você não tem que sair de joelho, você não tem que plantar bananeira, você tem que acreditar na cruz de Jesus. É crer. Crer. É muito difícil, irmãos, porque hoje nós vivemos um mundo de incredulidade. Não só hoje, mas há tempos atrás já estamos assim. O nosso papel, porque por isso que eu falei que se fizesse um propósito para você morar no céu, você tem que ficar 1 ano dentro da igreja. Eu tenho certeza que a gente fechava e ficava aqui dentro, porque no ano seguinte eu poderia sair e acabou. Eu paguei a minha sentença. Mas a salvação não é assim. A salvação é a graça. A salvação é crer. A salvação é acreditar em Jesus e saber que se eu continuar com o mesmo estilo de vida que eu tenho, se eu não me transformar, se eu não fizer nada, eu serei condenado. Vai para o inferno.
Jesus falou: quem não crer já está condenado, e lá haverá choro e ranger de dentes, lá haverá sofrimento eterno. Mas para quem crer, será salvo, irá morar na eternidade. É uma promessa que Jesus fez, é o testamento que ele deixou para nós. Por isso que no próprio Hebreus 9, versículo 15, diz que para esse testamento ter validade, tem que ter a morte do atestador. Jesus prometeu, ele teve que morrer para esse testamento ter validade. E ele morreu, ele ressuscitou e ele preparou para nós um lar. Ele está preparando uma morada celestial para aquele que acredita nele, para aquele que crê, para aquele que segue os seus princípios, para aquele que obedece às suas palavras, para aquele que transforma a sua vida de verdade. Salmo 51. O sacrifício para Deus é o coração quebrantado e contrito. A gente tem uma facilidade muito grande de religiosidade. Se chega um pastor, um líder religioso e fala: para você alcançar a salvação, você tem que trazer os seus bens, você tem que fazer alguma coisa. E muitas pessoas caem nisso porque não conseguem acreditar que você não precisa fazer nada, é só crer. E pensa assim: não é possível. Eu só tenho que acreditar, eu tenho que fazer alguma coisa. Quer fazer? Obedece a Jesus. Creia em Jesus. Acredite na cruz. Acredite que Jesus pode transformar a sua vida. Mesmo para a gente que está dentro da igreja, irmãos. Tem muita gente que está dentro da igreja e ainda não foi transformado por Jesus. Tem muita gente que está dentro da igreja e não acredita na cruz. Está aqui por religiosidade. Ah, mas eu venho nos cultos da quarta de manhã. Eu venho nos cultos da quarta noite. Eu venho no domingo de manhã, no domingo à noite. Eu participo do culto de senhoras. Se você não acreditar de verdade e não mudar a sua vida, não vai resolver de nada. Jesus vem e leva aqueles que acreditam nele, acreditam na cruz e transformar a sua vida e te deixa para trás. Muita gente levanta sua mão, aceita Jesus, batiza, mas não transforma. Continua sendo carrancudo, continua sendo maldizente, continua sendo a pessoa de coração duro, continua sendo soberbo, continua sendo arrogante, continua sendo invejoso, continua sendo ganancioso, continua sendo levando a mesma vida que ele levava lá fora, mas dentro da igreja. É o sacrifício do Antigo Testamento. Eu continuo do jeito que estou, mas vou na igreja para pagar minha penitência. Eu pagando minha penitência, eu estou salvo. Não é assim que resolve, irmãos. Não é assim que resolve. Assim estava a igreja de Deus até no ano de 1517. Para ser salvo, paga uma penitência. Porque a igreja, após a morte de Jesus, começou a ser perseguida, o templo foi destruído e as pessoas começaram a ficar encurraladas. Até que no ano 300, Constantino viu que o seu império estava começando a cair e pensou assim: eu preciso de pessoas leais ao reino, pessoas que seriam capazes de morrer por uma causa. Eu vou ajudar a igreja, porque esses cristãos vão fazer o meu império crescer. E ele tira os templos pagãos e coloca o templo da igreja para falar de Jesus, mas controlado pelo Estado. O Estado precisa de dinheiro? Fala com o líder da igreja, fala com o seu povo para dar dinheiro e traz aqui para a igreja, traz aqui para o Estado. Eu preciso de armas, eu preciso de guerreiros. A igreja totalmente controlada pelo Estado. Até que no ano 1517, Deus não deixa a igreja enganada nem confundida. Deus não perde os seus propósitos. Deus levanta um líder chamado Martinho Lutero e ele fala assim: protesto! A salvação não é pela penitência, é pela graça, é pela fé, é por Cristo, é pelas Escrituras, e só a Deus toda a glória. Não é você vir pagar alguma coisa que você está livre do seu pecado. Se você não acreditar que é pela graça, que é pela fé, que é pelas Escrituras, que é através de Jesus e que só a Deus você deve dar glória, você está perdido. E assim, a verdade do Senhor se espalhou pelo mundo de novo e chegou até hoje. Por isso que o testamento é válido até hoje. Jesus já morreu e ressuscitou há mais de 2000 anos atrás, mas é válido até hoje porque essa mensagem persiste, porque é um propósito de Deus salvar a todo aquele que nele crê. Não venha perecer, mas venha ter a vida eterna.
Não é pelo sacrifício, não é pelo que você faz, é pelo que você acredita. Se você crê em Deus de verdade, você transforma a sua vida. E só há transformação quando você é provocado a mudar de opinião. É como se a serpente chegasse de novo diante de Eva e falava assim: se você comer, você vai morrer. Você não vai morrer. Ela fala: não, eu vou sim. Eu vou morrer, eu não vou comer porque eu não posso desobedecer a Deus. É como se o diabo oferecesse para você alguma coisa hoje, e aí no seu coração alguém te dá uma fechada no trânsito e pensa: não, não posso falar mal não. Eu fui transformado, porque se eu fizer algo de errado, Deus não vai se agradar de mim. Quando alguém falar alguma coisa mal de você, for invejoso, for ganancioso, te passar a perna, você fala: não, eu não posso me comportar desse jeito, eu não vou dar o troco. Eu sou transformado pelo sangue de Jesus, eu vou morar no céu. É essa mudança que Deus quer. Deus quer que você acredite que existe a salvação e que existe a perdição, que existe o céu, mas que existe o inferno. Se todas as pessoas crescem de verdade, transformariam as suas vidas e não viveriam mais como vivem hoje. Mas como é que eu vou transformar? A transformação é diária. É hoje eu ser diferente, é amanhã eu ser diferente, é depois de amanhã eu ser diferente. Porque o que muda a minha vida não é o lugar que eu estou caminhando, mas para onde eu vou caminhar. Para onde eu estou indo? Eu estou em direção ao céu. E a caminhada para o céu é através da mudança. Mas mudar é difícil, irmãos. Não é fácil. Não é fácil. Mas se a gente crê, a gente pede perdão e fala: Senhor, me transforma. Me liberta, Jesus. Eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente porque eu quero morar no céu. Porque Jesus veio e fez tudo. Eu não tenho que fazer sacrifício nenhum. Eu não tenho que fazer nada por mim mesmo. Eu só tenho que crer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se coloque de pé, vamos orar. Deus já fez tudo, irmãos. Deus já fez tudo através do sacrifício de Jesus. Hoje é o altar da salvação e Deus quer salvar você. Aí você pensa: mas eu já estou na igreja. Mas talvez você está na igreja, mas não é salvo. Ah, mas eu já aceitei Jesus, já aceitou Jesus, mas não é salvo. Ah, mas eu estou em casa. Te dou uma oportunidade, meu querido, de vir hoje à noite e demonstrar sua gratidão de salvação ao Senhor e falar: Senhor, eu vou mudar de vida. Não tem nada que me tira da presença do Senhor. Como a pastora fala aqui, parece que a pandemia só existe na igreja, mas no supermercado não tem, no shopping não tem, mas para assistir o culto tem que ser online. Faz a compra online também. Faz um passeio virtual no shopping. Isso aí ninguém quer fazer não, né? Tô andando no trem, viajando aí para cima e para baixo, cheio de gente lá dentro, indo para a praia, voltando, como se não existisse nada. Mas para Deus, aí que não crê. Aí que é a maior demonstração de que não acredita. Se você acredita, tem que estar no templo do Senhor todo dia, para ser cheio do Espírito Santo, para você ter oportunidade de orar, de cantar, de louvar o Senhor, de se alegrar. Porque nós estamos aqui no culto, mas agora estamos mais ou menos a 1 hora de culto. Aqui nós já fizemos um monte de oração, já cantamos hino, já lemos a Bíblia, ouvimos a palavra de Deus. E eu acho muito difícil que, se você estivesse na sua casa, nesse período de 1 hora, você tinha feito isso tudo. Não faz. Em 1 hora você não faz um monte de oração, lê a Bíblia, canta hino. Ô, irmãos, não faz não. Na sua casa você tem a distração da televisão, tem o vizinho, tem as coisas para fazer dentro de casa, tem roupa para lavar, tem coisas para fazer. Por isso que tem que vir na igreja, irmão Geraldo. Vir à igreja. É na igreja que a gente vai ser transformado a cada dia pelo Senhor. É vir na igreja que a gente vai ouvir a palavra e falar: realmente eu preciso ser transformado. Realmente eu preciso mudar de vida. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua grande salvação. Muito obrigado, meu Deus, porque não precisamos fazer nada, o Senhor já fez tudo. Nós não precisamos de fazer sacrifícios, meu Deus. Jesus já se sacrificou por nós. Nós não precisamos mais, meu Deus, viver como vivemos, porque agora nós queremos ter uma nova vida, meu Deus. Ô Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos dá a oportunidade de crer no Senhor e ser salvos pela graça, de ser salvos pelo sacrifício do Senhor, de ser salvo através da fé e crer que só o Senhor é Deus poderoso para nos livrar da perdição.
Muito obrigado, meu Deus, porque através do seu sangue nós somos perdoados de todos os nossos pecados. Muito obrigado, meu Deus, porque uma nova vida está para aquele que crê no Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos dá a chance de vivermos uma vida diante do Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, nos tira do comodismo, nos tira, meu Deus, da descrença, nos tira, meu Deus, da iniquidade, nos tira da falta de fé e nos aproxime do Senhor para vivermos uma vida que agrade ao Senhor, que haja uma transformação, não somente um perdão mecânico, mas um perdão e a transformação do nosso interior, porque só assim alcançaremos a salvação do Senhor, porque a tua palavra está escrito, se alguém está em Cristo, uma nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Queremos ser novas criaturas em nome de Jesus. Amém e amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe.